Olá, escorpianos e escorpianas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Vamos lá para mais uma leitura para vocês, uma leitura geral que não tem como ressoar com todo mundo exatamente por isso. Então você só pega aquilo que fizer sentido para você e adapta para sua realidade, tá bom? Vamos aqui, começando sempre com a energia inicial, agora para vocês, escorpianos e escorpianas. Carta do carro como energia inicial, desafio. Ó, temos aqui como... Eu falei desafio? Não, né? Falei desafio, mas na verdade é prioridade. A gente vai ter aqui a carta do enforcado. Como desafio, a gente tem a carta, pular as duas, né? Do imperador. E por último, carta de conselho. A temperança. Ela e a força estão disputando quem vai sair mais nessa leva de leituras de signo aqui dessa semana. Mas vamos lá. Como energia inicial, a gente tem a carta do carro, que vai falar muito sobre você se perguntar para onde você está indo nesse momento. Você está indo para que lugar e por quê? Por que eu também estou te fazendo essa pergunta? Porque a carta do carro é uma carta de movimento, de ação, de ir em busca daquilo que é importante para você, de sair do ponto A para o ponto B, mas sabendo por que eu estou indo para lá. Porque antes do carro a gente tem a carta dos enamorados, que é escolher com o coração, né? E aí você escolheu com o coração e agora você vai a toda velocidade buscar aquilo que é importante para você. Então tem aqui uma noção de que esse vai ser um período de você eleger aquilo que é importante e ir em frente, né? E aí eu falo isso com muita propriedade, porque a gente também já tem aqui a carta do enforcado no jogo, né? Que como prioridade está vindo trazendo essa noção de o que é importante para você, que tipo de coisas você precisa eleger que nesse momento atual demanda mais da sua atenção e é onde você tem que investir, onde você tem que priorizar, né? Uma carta que vai falar muito sobre prioridade, literalmente, né? Caindo na casa de prioridade também. Mas voltando ao carro, essa ideia mesmo de saber pelo que você está sendo guiado, sabe? Ou melhor, para onde você está se guiando, né? Porque você é esse condutor aqui, né, do carro, tem esses leões aqui de cores opostas, que é exatamente para falar sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida. Mas é uma carta que vai falar muito sobre sucesso, sabe? Sobre você avançando em direção ao sucesso, colocou uma meta e você vai criar, eu posso falar estratégias também, porque a gente tem aqui no desafio a carta do imperador, o que já me fala que talvez exista uma certa dificuldade para você nesse ponto, de como que você cria estratégias para poder ir em frente. É como se assim, você tivesse, poxa, eu quero muito, tenho uma vontade grande de alguma coisa, tá? Mas você não está sabendo muito como idealizar isso, como estruturar isso para que você possa alcançar, mas a vontade existe. Quero muito fazer isso. Mas assim, não é só de vontade que a gente conquista as coisas, né? Força de vontade sim, mas precisa de estratégia, precisa de estruturação, precisa saber como que a gente vai caminhar, né? Que caminhos a gente vai trilhar. Então, é como se você já me dissesse aqui, você está pronto, você está pronta para o que você precisa. Só que enquanto vontade, tá? Mas precisa de uma certa estruturação, o que vai voltar para a carta aqui de prioridade com os, eu falei namorados, nada a ver, com o enforcado, trazendo essa noção de, olha, tem algumas coisas que você precisa sacrificar nesse momento, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E por mais que essa força de vontade, esse ímpeto seja muito legal e seja muito importante que você tenha, é quase como um combustível mesmo para esse carro, você precisa eleger a importância. Qual é a maior importância dentro daquilo que você já me diz que talvez seja importante na sua vida? Porque não dá para você só ficar, eu quero isso agora, depois eu quero outra coisa, depois eu vou fazer isso. Não, você precisa ter foco, precisa direcionar a sua energia para algum lugar e não... Eu sempre fico com um certo receio de falar certas coisas, né? Porque eu me parei porque eu ia dizer assim, e não descansar até alcançar. Só que eu não tô falando de uma energia de autocobrança, sabe, aqueles clichês, trabalhe enquanto eles durmam. Não, definitivamente eu odeio esse tipo de ideia. Acho que cada um tem que saber o seu limite também. Mas eu digo assim, não descansar no sentido de
poxa, eu quero isso, é importante pra mim, sabe? Então eu vou atrás disso, eu vou me esforçar, porque eu vejo propósito, eu vejo sentido nisso, né? Só que aí o desafio realmente está sendo se estruturar, está sendo fazer, criar estratégias para poder alcançar isso. Você me viu uma energia de... eu tô rindo porque eu ia falar uma energia de cru, sabe? Alguém que está cru em alguma coisa, que tem muito boa vontade, que tem muito ímpeto, mas não sabe nem por onde começar, não tá sabendo. E aí é buscar ajuda, sabe? É buscar equilibrar-se, né? Até porque eu falei de afobação em algum momento e me veio isso à mente agora, né? Porque eu olhei rapidamente, a gente tem a carta da temperança como conselho, porque a carta do carro também pode falar um pouco sobre ansiedade, tá? Sobre você estar se sentindo muito ansioso para conquistar, alcançar algum tipo de objetivo que é legítimo, né? Respeitável, que você tem essas metas, mas se você fica muito afobado e muito ansioso, você está colocando o carro na frente dos bois, os bois na frente do carro. Eu sempre erro esse ditado, mas vocês entenderam. Você está colocando obstáculos no seu próprio caminho, sabe? Porque não vai conseguir fazer você avançar se você ficar extremamente ansioso. Na verdade, vai te paralisar, né? E fazer você sentir que você está fracassando, quando na verdade você ainda nem começou de verdade, sabe? Você só está ali com a chave na ignição do carro, né? Mas precisa criar ali o Waze, sabe? Tipo, a estratégia, os caminhos para onde você vai seguir, para aí sim você sentir que você está um pouco mais seguro para poder atravessar, né? Então precisa ter uma energia, parar, refletir, estruturar, pensar estratégias, pensar para onde você quer ir de fato e como que você quer chegar lá, o que você quer conquistar. Então tem muito uma energia de avaliação. Por mais que a gente tenha energias de velocidade, ímpeto e ação, a gente também tem duas energias aqui de parar, pensar, diminuir a velocidade. Então, quase uma contradição, né? Mas é uma coisa que eu entendo bem é de contradição, sim, falando por experiência própria, tá? E tá tudo bem, certas contradições, né? Porque, na verdade, elas estão falando de duas partes suas. A parte que tá pronta para poder começar e a parte que tá... vamos estruturar pra gente começar direito? É mais ou menos isso, assim. E aí a carta de conselho vem aqui com a temperança, mostrando exatamente isso, assim. Você pode, sim, alcançar aquilo que você quer, mas trilhando o caminho do meio, um passo de cada vez, com constância, mais do que uma velocidade ultra rápida, é você ir trilhando e subindo esses degraus aqui, um de cada vez, sabe? Sendo bom consigo mesmo, tendo ali uma certa leveza, e desacelerar, equilibrar essa energia da ansiedade, do que eu quero alcançar do carro, com a energia da calma, vai dar tudo certo, mas vamos aqui dar um passinho para trás, pra gente poder alcançar aquilo que a gente quer, né? Pra gente poder priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Então tem essa energia aqui. Sinto que tem muito sucesso, tá? Nesse empreendimento, nesse caminho que você quer, mas ele vai ser um pouco mais seguro se você fizer esses movimentos de olhar o mapa, olhar e pensar os pitstops que você vai ter que fazer nesse caminho, para que você não sofra com surpresas que poderiam ter sido evitadas, sabe? Se você tivesse pensado com um pouquinho mais de maturidade, com um pouquinho mais de calma antes. É isso, escorpianos e escorpianas. Espero que tenha feito sentido dentro da sua trajetória. Deixa aqui no comentário se fez sentido para você. Não esquece de dar o like e de compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dele também. Um grande beijo para você e a gente se vê nas próximas leituras. Tchau, tchau.